E aí, pessoal? Isso aqui é o terceiro dia, eu acho que o problema do dia fácil, que eu não gravei nenhuma live. Então, me sinto aqui na obrigação moral de gravar um vídeo para explicar a solução do problema 3105. É a maior subarray estritamente crescente ou decrescente, né? Problema do dia 4 de fevereiro de 2025, aqui do LeetCode. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você curte o canal, se você gosta um pouquinho das minhas explicações, se você tem dó aqui do canal, deixa seu like, não esqueça de seguir o canal, dá aquela força aí pra gente, e sem mais enrolação, vamos ao problema, a abordagem e a solução desse problema. O problema diz, pessoal, é dado um array inteiro nonce, e a gente precisa retornar o tamanho do maior subarray de nonce, que seja estritamente crescente ou estritamente decrescente. Como é que ele define um estritamente crescente ou estritamente decrescente, né? Um array é dito estritamente crescente se para cada elemento é estritamente maior que o elemento anterior, se o elemento anterior existir. Ou seja, se tiver um elemento A, né, nessa posição, vamos supor, que o próximo elemento for igual ou menor, ele não é estritamente crescente. Tá? Se estamos aqui no primeiro elemento, o segundo tem que ser maior do que o primeiro, que o estritamente decrescente é a mesma coisa, só que ao contrário é boa, né? Mas é a mesma coisa, só que ao contrário. O próximo elemento tem que ser menor do que o anterior, não pode ser menor ou igual. Tá? Vou dar aqui alguns exemplos. 4, 3, 3, 2. A resposta é 2, porque tem um array aqui, ou um subarray estritamente crescente, de tamanho 2, e tem alguns arrays aqui estritamente decrescentes de tamanho 2, que é o 4, 3 e o 3, 2. Então a resposta aqui vai ser 2. E aqui a resposta vai ser 1, porque tem um subarray, ou desculpa, tem 4 subarrays estritamente crescentes ou decrescentes, que são os caras de tamanho 1. Lembra que na definição dele aqui é se o cara anterior existir, né? Se não existir, não faz a validação. Beleza? Limite do problema, que é sempre importante olhar, é que o tamanho aqui máximo é 50, então é um problema que qualquer algoritmo aí de força bruta vai acabar passando, mas a gente vai olhar como abordar esse problema de maneira eficiente. Beleza, pessoal, eu já trouxe aqui dois exemplozinhos, tá? A gente tem aqui esses dois arrays. Qual vai ser a ideia? A ideia é a gente ter um ponteiro que, no fundo, ele vai, na nossa implementação, ele sempre vai partir do segundo elemento em diante, porque a gente sempre vai querer comparar com o elemento anterior, né? Então, se a gente começasse aqui do primeiro elemento, a gente ia acabar tentando acessar um elemento que não existe, um elemento menos um, que, aliás, no Python, quando você bota menos um, ele acessa o último cara do array. Definitivamente, a gente não quer isso. E sempre vai olhar se o elemento anterior é menor ou maior, e vai atualizar duas variáveis, que é o incremento e o decremento, né, o tamanho do array crescente e o tamanho do array decrescente, de acordo. Como é que vai ser esse algoritmo aqui? Esses caras aqui vão partir do valor 1. Por quê? Lembra que se a gente tem só um elemento aqui, né, não tem ninguém anterior, a gente diz que esses arrays têm tamanho 1. Tá? Então, quando a gente parte para o próximo cara, a gente vai olhar. Se ele for maior, a gente precisa dizer que o tamanho do array crescente aumentou. Então, aqui o que era 1 virou 2. Tá? Então, assim, se for maior, a gente vai incrementar o crescente e vai setar 1 para o decrescente. Por quê? Porque a gente está agora aqui nessa posição e aqui tem um array decrescente de tamanho 1 e aqui tem um array crescente de tamanho 2. Nesse exemplo. Tá? Vamos lá para o próximo elemento. Andamos aqui com o nosso ponteiro. Veja, o 3 é estritamente maior do que o 2. Então a gente vai lá e atualiza o nosso cara crescente, né? E seta 1 aqui para o decrescente, porque, de novo, a gente tem um array decrescente de tamanho 3, de tamanho 1. A gente anda com o nosso ponteiro mais uma vez. Esse cara aqui é crescente. Temos o tamanho 4 e aqui continua o tamanho 1. E agora vê, né? Quando a gente vem aqui para o nosso ponteiro de novo, o 1 é menor do que o 4, então a gente vai ter... Eu nem vou apagar aqui os valores, tá? Mas a gente vai ter agora aqui um cara crescente de tamanho 1, que é o próprio 1, e a gente vai fazer o contrário, vai incrementar esse cara aqui do decrescente, que é tamanho 2, tá? Quando a gente vai mexendo nesses valores de InkDeck, a gente só tem que tomar o cuidado de ter uma outra variável aqui que eu não botei, que é a variável resposta, né, answer, e a gente precisa, toda vez que mexe nessas variáveis, olhar, cara, isso aqui é maior do que o answer? Então eu tenho que ir lá
e atualizar o Answer, tá? No caso, o Answer também pode partir de 1 tranquilamente, ou a gente pode botar essa verificação de valores dentro do loop que não vai ter problema, tá, pessoal? Então, esse é o algoritmo. A gente olha, cara, se o cara atual é estritamente maior do que o anterior, a gente incrementa o crescente e bota 1 no decrescente. Se o cara atual for estritamente menor do que o anterior, a gente incrementa o decrescente e bota 1 no crescente. Ah, faltou uma coisa aqui, né? Se for igual, a gente precisa botar 1 nos dois, tá? Deixa eu pegar aqui esse nosso exemplo e pegar aqui o exemplo de igual. Imagina que a gente tem aqui um outro 1, né? E a gente está aqui nesse ponteiro. Já tinha 4, tá 1 aqui no crescente e 2 no decrescente. Isso aqui era o nosso exemplo, tá? Apagar aqui. Então, esses caras estão com esse valor. O Answer está com 4, né? Porque a gente, em algum momento, passou aqui pelo 1, 2, 3, 4. E agora a gente andou com o ponteiro aqui para o 1. Repara, não é crescente nem decrescente, então a gente precisa atualizar esses valores para 1 e continuar o algoritmo até bater no final aqui do nosso array. Tão simples quanto isso. Se é iniciante, dá uma pausa aqui no vídeo, tenta implementar por si só, mas agora a gente vai olhar aqui como é que está esse código. Bem, está aqui a descrição do problema, vamos para o código. Então vamos lá. Aqui, pessoal, inicializei o crescente e o decrescente, increase e decreasing, com o tamanho 1, 1, e a resposta também botei 1. Se botasse 0 aqui, não ia dar no mesmo, né? Porque ele pode dar um array de tamanho 1. Então é importante sim a resposta ter igual a 1, tá? Se tivesse um cara de tamanho 1, ele não vai entrar nesse loop, né? E a retornar 0 ficaria errado. Então é importante botar sim essa resposta com tamanho 1. E eu preciso inicializar o increase e o decreasing com 1, porque a gente vai fazer o loop a partir do elemento 1. A gente não vai fazer a partir do elemento 0, tá? Então, se a gente inicializa isso aqui com 0, a contagem não dá certo, né? Precisa inicializar com 1. Lembra que a gente começa daqui do segundo elemento do array, e a gente precisa considerar que esse cara aqui vai gerar um array tanto crescente quanto decrescente do tamanho 1. Essa é a lógica, tá? Então, vamos lá. Aqui, se o número de i é maior do que o anterior, né? Número de i menos 1. Se ele é maior, o crescente a gente bota mais 1, o decrescente, como a gente viu, a gente bota 1, e aqui é o contrário. Se for menor, o decrescente ganha 1 ponto, vamos dizer assim, e o decrescente fica com 1. E se for igual, que é o else, tanto o crescente quanto o decrescente voltam para o valor 1, para o valor original. E aqui, para cada passo do loop, a gente toma cuidado de atualizar a resposta, pegando o máximo de resposta, de crescente e decrescente. Sempre atualiza aqui essa variável answer e no final a gente retorna ela como resposta. Beleza? Vamos submeter já essa resposta, eu já vi que dá certo. Tá indo lá, vocês viram que antes estava em 100%, né? Agora bateu aqui 51,34%, mas é porque esses problemas aqui de tempo de execução muito baixo, flutua, tentando submeter aqui de novo para ganhar os 100% e fazer bonito aqui na frente de vocês, né? Mas flutua muito, tá? Se a gente olhar aqui, tem outras submissões, né? Essa aqui, ó, bateu 0 milissegundos, mas é praticamente o mesmo código, tá? Acho que eu só tirei aqui uma linha em branco, o resto está tudo idêntico do que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? E aí você deve estar se perguntando, tudo bem, mas você esqueceu de falar da complexidade desse algoritmo, né? Esse algoritmo aqui, pessoal, é O de n, né? Vai pegar o tamanho do array nance, seria o n, e a gente passa cada elemento de n, e memória adicional O de 1, porque a gente só usa essas 3 variáveis aqui, independente do tamanho do array, a gente vai usar uma memória adicional constante. Beleza? Então, se você gostou da explicação, não esquece de deixar o like, não esquece de deixar aí seu feedback, falar aí como você pensou, implementou, se você fez diferente, ou tira suas dúvidas. Segue a gente no canal. E por hoje tá bom. Vamos nessa. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.